Olá, olá, boa tarde, gente. Vamos iniciando a nossa live hoje, dia 8 de outubro. Vamos colocar uma musiquinha aqui para a gente começar a interagir com o pessoal que está começando a chegar. A Fabrícia já chegou. Vamos mandar o aviãozinho para o pessoal prestigiar a nossa live para a gente falar hoje sobre um tema super relevante, que são as redes sociais. Então, vou só começar a organizar aqui para a gente iniciar, esperar a convidada. Vamos lá. Fixar o nosso tema. A Fabrícia já chegou. Redes sociais. Vamos lá. Herói ou vilão. Meire, bem-vinda, Meire. Herói ou vilão. Então, vamos lá. Vamos publicar o nosso tema. Vamos fixar aqui o comentário. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, o que eu quero sugerir para vocês? Vocês que estão conectando agora com a gente aqui às 17h45, quando vocês perceberem que lembrarem de alguém ao longo desse tema, mande um aviãozinho para amiga, para mãe, para o marido, para o namorado, para pessoas que trabalham com redes sociais, para as pessoas que estão alavancando o seu negócio na rede social, porque hoje o tema é um pouquinho polêmico, é um tema que a gente fala assim, nossa, as redes sociais, elas pareciam ser o caminho certo, né? As redes sociais, elas pareciam ser a solução dos nossos problemas na pandemia. Mas será que este é o caminho? Diante da pandemia, todos nós voltamos o nosso olhar para as redes sociais e falamos, é aqui que a gente tem que estar, porque agora o mundo literalmente é virtual. Mas será que esse é o caminho mais assertivo? Será que desta forma que a gente deve se posicionar, pensando na pós-pandemia, pensando na nossa saúde emocional? E por isso hoje nós vamos conversar com a Fabrícia Costa, uma super psicóloga de Campina Grande, lá do Nordeste. Então um beijo pro pessoal do Nordeste, hoje é o dia do nordestino. Aproveitando esse momento, vamos convidar a Fabrícia para entrar aqui na live. Deixa eu ver se ela já está online. Fabrícia está aqui, vamos lá. Pronto, para que a gente realmente consiga falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como não se tornar escravo de uma rede social, como a gente pode trabalhar na rede social de uma forma leve, tranquila e bem-vinda, Fabrícia! Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde, Boa tarde a tudo bem? todos. Tudo Parabéns, viu? bem? Hoje é o dia do Obrigada, nordestino. né? Só que Não chique. sabia que coisa boa, né? Tem dia para tudo, tá vendo? Eu não sei o dia do pessoal do Sul, não, mas do Nordeste eu sei, tá vendo? Você tem um pedacinho aqui, né, Carol? Tenho um pezinho aí em João Pessoa, né, na Paraíba. Minha irmã, meus sobrinhos moram aí. Eu já morei no Nordeste também. Amo esse pedacinho do Brasil, que é tão especial, com pessoas tão acolhedoras, né? E é muito legal a gente poder lembrar, relembrar desse momento e enaltecer o nordestino, que é um povo muito batalhador e muito trabalhador. Não é mesmo? É verdade. Muito Vamos acenando aqui acolhedor. pro povo. Muito! Nossa, eu fiz grandes amigos em João Pessoa. Tanto que na mentoria a gente sabe que o time de João Pessoa, da Paraíba, Campina Grande, né, é um time de peso, é um time que faz a diferença e que faz acontecer. Não é mesmo? Exato. Tá vendo até É aqui, ó, tem a verdade. Geisa, não sei se a Geisa ainda tá aqui, Geisa Oliveira, lá de João Pessoa. Um beijo, Geisa. O pessoal já está interagindo aqui, já eu estava falando um pouquinho sobre o que a gente ia falar hoje, né? Sobre esse tema tão polêmico, as redes sociais, herói ou vilão. E estava comentando o seguinte, Fabrícia, quando iniciou a pandemia, todo mundo correu para redes sociais. Nossa, a nossa salvação vai ser trabalhar no mundo virtual. Quem não tá, tem que estar, e aquela coisa, né? Aquela obrigação de estar nas redes sociais. Mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto as pessoas elas vão trabalhar na rede social sem adoecer mentalmente, né? Como a gente pode fazer disso? A rede social trabalhar de uma forma saudável. E aí, claro, que nada melhor do que você, como psicóloga, trabalhar, pontuar isso com a gente, né? Para a gente começar a fazer esse debate. E eu peço que as pessoas que estão entrando, que mandem perguntas, que interajam com a gente, porque a gente adora, enriquece muito o nosso conteúdo. E já até tem aqui, ó, o Wagner Mendes está falando, a rede social é maravilhosa, mas precisa saber usar. Herói ou vilão? E aí, vamos lá. Deixa a bomba para você. Pois é, vamos lá para essa pergunta. Herói ou vilão?
né? E eu já começo respondendo, é herói e é vilão, né? Porque tudo vai depender de como a gente vai usar essa rede. E aí aqui Claro. a gente vai falar dos dois lados, né, Carol? A gente vai falar do lado de quem vê, né? De quem está interagindo, os nossos seguidores. E a gente também precisa falar do lado de quem se posiciona, né? E como a pandemia para mim também não foi diferente, veio para me tirar dessa zona de conforto, fazer com que eu também investisse na minha rede, né? Isso fez com que eu também pensasse o que eu estou passando para o outro, né? Porque antes disso, né, eu também sou seguidora. E eu sei o que eu vejo, aquilo que eu sinto quando eu vejo. Por isso que a gente está nesse dilema, herói ou vilão. Herói também, porque antes de chegar em casa, né, para a nossa live, eu passei por uma loja e ela falou, nossa, graças às redes sociais, nossa empresa não faliu. Então, olha, parecia até que estava adivinhando esse momento que eu ia falar, né? Porque, de fato, né, ela é uma franquia e eles fizeram uma rede social para cada funcionário, para interagir com seus clientes. Então, olha a criatividade, né? Eles não Sim. fariam isso se não houvesse uma pandemia. Que apesar de que a gente não vai aqui agradecer a essa pandemia, que tem sido um momento muito difícil. Mas também Claro. tem sido um momento a nos convidar a sair da nossa zona de conforto. Né? Achar Totalmente. que eu já estou no meu lugar, já estou no meu espaço e tá tudo bem, eu não preciso mais me posicionar, porque se eu me posicionar, eu também não vou ter espaço para acolher pacientes, no meu caso, mas não é bem assim, né, Carol? A gente sabe, eu já pensei dessa forma, que se eu tivesse um Instagram profissional, eu teria que ter horários para os meus para mais pacientes, mas não é só isso. Hoje eu percebo o quanto eu também influencio outras pessoas, claro, de forma positiva, o quanto o meu conteúdo tem ajudado a muitas pessoas. Então, isso vale a pena. Isso não é só, mas eu não tenho o horário para o paciente que está querendo, então não vou nem me expor. Vai além, né? Mas aí a gente tá já nesses dois lados, aquele que tá se posicionando e aquele que é o seguidor que tá usufruindo daquele conteúdo. E a gente tem que ter justamente cuidado para aquele que está observando, né? Você que é seguidor, como você tem usado essa rede social? Como você tem visto aquilo que chega na tua tela, né? Você tem filtrado ou você tem só absorvido? Porque eu vou te interromper um pouquinho, só para contextualizar. Eu trabalho na rede social, o Instagram fez 10 anos no Brasil, dia 6, né? Agora, anteontem. Eu trabalho na rede social desde que o Instagram surgiu no Brasil, estou nele. Eu, como digital influencer, como influenciadora, como apresentadora de TV e tudo mais, eu me frustro. Ainda me frustro quando eu não tô tão legal e eu começo a olhar o feed e ver aquelas vidas maravilhosas, aqueles artistas todos vivenciando a pandemia como se fossem eternas férias. Isso dói, isso mexe comigo. Eu que já estou acostumada com isso. Imagina quem não está. O quanto isso prejudica o bem-estar, a qualidade de vida dessa pessoa. O quanto ela pode derrubar, né? Exato. Muitas vezes, Carol, a gente vai para a rede social, a gente vai para a tela, justamente naquele momento que a gente ou não está bem, ou está num momento ósseo, e aí a pandemia trouxe muito isso, eu estou mais em casa, eu estou em isolamento, eu tenho mais tempo, né? Nem para todo mundo, usar mais a rede social. E aí, às vezes, é pior. Eu entrei naquela rede, mas eu não tenho me sentido bem. Por quê? Porque eu já não estou bem comigo e aquilo que eu estou vendo está ativando algumas crenças, alguns esquemas meus que eu não estou sabendo lidar com a rede. Porque muitas vezes, ou melhor, a culpa não é de quem posta. O problema é quem está vendo aquilo. Como você está vendo aquilo. Não é verdade? Então, aquela perspectiva de que o outro está bem melhor do que eu. Né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Exato. E aí, imagina isso numa rede social. Isso vai ser muito evidente, né? Claro que o outro está melhor do que eu, porque no feriado está na praia e eu estou em casa.
Claro que tá melhor do que eu, porque o coleguinha lá postou que comprou o carro do ano e eu ainda nem consigo trocar o meu, né? Então, é aí onde eu digo, a gente tem que filtrar. Porque a culpa não é de quem posta. O problema são o que aquilo ativa em você. E aí, eu fazendo um levantamento sobre a nossa pauta, eu pensei justamente em 3 pontos que a rede social ela acaba ativando de forma negativa, e vamos, claro, entrar nos pontos positivos, de forma negativa o eu, né? Nossas crenças. Primeiro é a questão de que, de forma técnica, nós chamamos de defectividade, ou seja, desvalor. Quando eu começo a ver aquela rede, eu acabo tendo uma sensação de que eu não tenho valores, de que eu não estou bem, né? De que eu estou muito inferior àquele outro. Mas essa demanda, Carol, ela é minha. Eu tenho essa crença. O problema não é porque eu postei algo que você se sentiu assim. Então, por isso que a gente precisa tanto trabalhar isso aí. Eu vou dar um exemplozinho legal lá na frente. Depois, muito colado a essa defectividade, nós temos a questão da comparação injusta. Eu estou ali me comparando e se torna injusto porque nem sempre aquele contexto é compatível comigo. Né? Às vezes eu posso estar num momento em que realmente eu preciso estar mais restrita, ou eu não posso viver aquilo, enquanto que o outro ou está em outro momento, ou já tem uma carreira mais longa, ou se esforçou tanto. Porque detalhe que a gente está vendo as conquistas, mas a gente nem sempre acompanha a caminhada. Né? Eu vejo Carol, que já está onde está, né, que tem uma rede social muito influente, mas a gente nem sempre conhece o caminho, porque às vezes eu vou lhe conhecer e passar a lhe seguir agora. Eu não estou com você há 10 anos, eu não te acompanho há 10 anos. Então é muito fácil olhar para a tua rede e dizer, nossa, Carol tá ótima e eu tô péssima. Eu comecei agora e eu estou péssima, mas Carol não começou agora. Tá? Então tem esse segundo ponto que a gente tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado na hora de se ativar enquanto eu estou ali, enquanto seguidor. E por último, que eu vejo isso como positivo, é que a rede social, no momento que eu estou ali interagindo como seguidor, isso tá me tirando da minha zona de conforto, que foi o que tem acontecido com muita gente nessa pandemia, e eu me incluo nela, né? Onde a gente achava que isso não era tão importante, postar apenas porque postar, mas na medida que o colega de profissão, aquele que está mais próximo, começa a investir, isso vem de forma positiva, isso não é negativo, isso faz com que eu também precise investir na minha rede e que eu contribua, claro, de forma diferente, porque como você sempre nos trouxe, Carol, nós somos únicos, nós temos seguidores que só são nossos. Então não tem para que a gente achar que, poxa, mas o que é que o outro vai pensar? Não. Então, isso está tirando a gente da zona de conforto, porque todo mundo vai ter algo especial para compartilhar. Contribuir. Eu acho que a grande sacada disso é justamente o que você falou. Por que eu vou postar na rede social se eu não tenho horário para atender em consultório? Eu ouvi essa semana de um mentorando a mesma coisa. Por que eu vou postar na consultoria se eu não tenho horário mais para atender? Né? Aí eu falo, olha, existem duas situações das redes sociais. A gente precisa entender que a rede social ela é uma ferramenta que antes era um passatempo e hoje ela pode nos ajudar profissionalmente para que a gente consiga se posicionar, mas com leveza, né? Ou como algo que seja agradável para a gente fazer e não um fardo, e não se tornar um vilão, né? Então, esse momento onde a gente senta e fala assim, eu tenho uma audiência. Gente, não precisa ser uma audiência de pessoas que vocês não conhecem. Pode ser uma audiência, amigos, família, vizinhos, pessoas próximas. E como você pode contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência profissional, com a sua opinião em relação a esse seu assunto, dentro das redes sociais. Quando você posta algo que você está contribuindo com o bem-estar e a vida das pessoas, as pessoas se conectam a você. E isso tem que ser uma coisa leve, natural, para que a rede social ela seja um herói, para que você esteja contribuindo com um conteúdo de valor na rede social do outro, né? Eu acho que esse é o caminho. Só que nós temos esses dois pontos. Nós somos, em algum momento, nós estamos fornecendo conteúdo, nós estamos entregando o conteúdo para o Instagram rodar o nosso conteúdo, e quanto mais redondinho esse conteúdo estiver, mais o Instagram vai usufruir
dessa ferramenta, né? Desse nosso post, desse nosso vídeo e tal. E nós temos o momento de receber o conteúdo. E é justamente o que você está falando. Quando a gente olha para a nossa conta e fala assim, quem são as pessoas que eu sigo? Por que eu sigo essas pessoas? O que dessas pessoas eu posso fazer, pode mudar o meu dia, pode mudar a minha semana. O que desse conteúdo dessas pessoas que eu sigo vai acrescentar no meu dia a dia? Vai me melhorar? Eu vou crescer profissionalmente, vou crescer pessoalmente. Tem conteúdo de valor nessas pessoas que eu sigo? Ou eu sigo essas pessoas para ver uma fofoca? Ou eu quero ver a vida do vizinho que foi viajar? Será que isso é saudável para você? Né? Eu acho que quando a gente começa a separar o joio do trigo, a gente começa a separar o momento herói da rede social e o momento vilão. Porque quando você está preocupado em saber da vida do outro e começa a se comparar, e como você disse, a gente está na pandemia, a gente já não está tão legal, tem altos e baixos, né? Eu estou numa semana em Floripa que o tempo está nublado faz uns 8 dias. Dá uma queda. A gente não acorda todo dia bem, diferente dos dias de sol. Tudo isso influencia. Né? E aí eu deixo de postar, eu não fui para os stories, eu não estava bacana para postar, não estava com energia para postar. E é esse o caminho, a gente deve postar quando a gente está com energia para postar, ou a gente tem que entrei na rede social, é um caminho sem volta. O que você acha? Pois é, Carol, é uma coisa que eu tenho feito essa pergunta para mim, né? Assim, será que eu vou postar quando eu estiver bem? A princípio eu resisti, né? Eu falei que não, que eu só ia postar quando eu estivesse bem. Mas também eu acho que tudo parte de um propósito, né? O que é que eu quero atingir aqui? O que é que eu quero passar aqui? Então, assim, se eu quero passar uma vida mais real, uma ideia de que a gente não precisa, né, se cobrar por padrões inflexíveis, a questão de você ter que alcançar outros padrões, de estar sempre bem, dando conta de muita coisa. Então, às vezes, a gente se coloca, mesmo não estando bem, tendo que manter esse padrão. Por mim, né? Porque eu preciso me ver ali como alguém que está conseguindo, e no momento que eu não posto, é como se eu não estivesse bem, né? E para o outro que vai ver que não pode entender que eu falho ou que eu não estou bem em algum momento. Mas eu acho que a gente precisa ter dois lados, né? Tem que respeitar os nossos limites, Carol, porque realmente tem momentos que a gente realmente não vai poder, né? Por exemplo, eu vou compartilhar o pessoal que, como você sabe, eu tenho vindo de uma maternidade muito recente, né? Meu bebê tem 1 ano. Então, claro que hoje eu poderia estar fazendo mais, né? Mas eu tenho feito aquilo que está no meu alcance, porque eu tenho um bebê. E eu sei que é importante dar atenção para ele. Então, eu poderia estar postando mais, eu poderia estar fazendo lives, né? Como tenho feito em outras páginas, mas eu vou ter ali um limite. Mas eu também tenho um compromisso. Porque o nosso seguidor, ele espera por alguma coisa, né? Então, quando eu simplesmente me afasto, ele sente. Ele sente não só, talvez, uns ou outros, o que é que está acontecendo com Fabrícia, mas cadê aquele conteúdo que tanto me ajuda? Então, isso acaba também fazendo com que a gente faça ali uma mediação, né? Até onde eu consigo ir, mesmo não estando bem, mas até onde isso se torna um compromisso. Por que se torna? Não por cobrança excessiva, não por algo muito negativo, mas até por uma questão de, poxa, eu não tenho um feedback positivo, então eu estou ajudando alguém naquele momento, eu tenho algo a contribuir. Então tem esses dois lados, né, Carol? Eu acho que é super gratificante quando a gente cria uma postagem e a gente recebe um feedback no direct, no comentário, de alguém que se identificou com aquele conteúdo, contou a história, a gente gerou uma emoção, a gente gerou uma identificação, né? A gente entregou um conteúdo de valor. Eu acho isso incrível, assim, e me surpreende muito, às vezes, porque os meus posts nesse Instagram, no Carolina Figueiredo, eles são posts aleatórios da minha vida mesmo, um lifestyle mais leve, mais voltado ao bem-estar, qualidade de vida. De vez em quando eu falo do Influencie com Sucesso, mas é outra rede social. E eu vejo o quanto uma comidinha fit, um cosmético artesanal que eu estava produzindo conteúdo para postar, quantas pessoas interagem e quanto eu contribuo. Porque, Carol, não conhecia quanto custa, onde eu compro. Estou contribuindo. Essa é a pegada, né? E olha só, a gente tem aqui um comentário da Ana dizendo que a internet é um caminho sem volta, porque os seguidores esperam. E isso se você for influenciar para influenciar as pessoas. E é justamente isso, né? Quando
eu falo lá no Influencie com Sucesso, eu falo muito isso para vocês lá na mentoria, e eu acho que é o meu lema, assim. Quem tem o poder de influenciar são os profissionais da área. A influenciadora digital, eu como influenciadora digital, eu posso potencializar o negócio da Fabrícia como psicóloga, de uma loja, de uma marca. Eu vou potencializar criando uma ação de marketing, indo na loja, no estabelecimento, fazendo stories, fazendo live. Existe um plano de marketing para isso. Mas quem entende do negócio, da área de atuação, quem conhece a missão, os valores, o propósito, a visão do produto, do serviço da marca, são vocês. Então, por isso o nome Influencie com Sucesso, porque todos nós temos o poder de influenciar positivamente o outro. Nós estamos ligados, é uma rede. E se a gente não socializar dentro dessa rede de forma saudável, vamos botar aqui, vamos dar 2 exemplos aqui, Fabrícia, para você trazer a partir da psicologia. Quando você vai para um evento, né, um evento profissional, uma festa de aniversário mais familiar e tal, você entra, você circula, você entende o contexto da coisa, depois você se posiciona num canto, numa mesa, num espaço menor, interage com pessoas mais próximas. Quando você está numa balada, numa festa daquelas, sabe, aquelas festas rave, aquelas coisas, será que tem a mesma pegada? Não tem, gente. Ninguém quer saber de nada com ninguém. Né? Tá todo mundo lá com outra cabeça, não quer socializar, quer curtir a balada, né? E já numa festa de aniversário, numa coisa mais, num evento profissional, você tá ali para interagir com as pessoas. E a rede social é a mesma coisa. Quem é você na rede social? É a pessoa que interage, que é família, que tá voltado pro lado pessoal, profissional, né? Com esse olhar? Ou é a pessoa da balada, que tá indo sozinha, curtir a balada e vai embora para casa de manhã? Né? Eu acho que tem esses 2 lados. Essa comparação que tu faz, Carol, ela traz muito bem, elas conectam muito bem essa questão da rede. Porque aí tem muita questão do propósito. Eu tô indo para essa festa, para quê? Essa balada, eu estou indo para quê? Então, são 2 propósitos totalmente diferentes. Então, quando eu tô na rede social, eu também tenho que entender que propósito é esse. Né? Eu tô só por salvar fotos, ou eu tô para trazer ali um conteúdo, né? Justamente. E aí a gente tem que ter justamente esse cuidado, né, Carol, de se eu estou aqui para influenciar, eu quero influenciar como? Tá? Porque eu tenho um outro ponto que a gente pode entrar, né, que é a questão do que não é verdadeiro, né? A fake news, né, também voltada a essa questão do Instagram, por exemplo, né? Muitas vezes eu vou ali mostrar uma imagem que não é minha. Né? E imagina, se naturalmente eu tenho essa ativação do outro, né, de comparação injusta, de desvalor, e eu estou mostrando uma perspectiva que não sou eu vou mexer com muita gente, né? E mais uma vez eu vou dividir pessoalmente, né, com relação à própria rede, quando quem me segue viu um dos posts, né, que eu deixei bem claro que eu não era essa pessoa tão dá conta de tudo, que talvez, não sei se eu estava certa, eu estava passando ou fiquei com medo de estar passando na minha rede. Pessoalmente, eu tive essa necessidade, porque essa não é a minha missão na rede social. É mostrar não uma é mostrar a vida perfeita, né? Eu não dou conta de muita coisa, né? E claro, será que todo mundo tem esse cuidado, né, de realmente mostrar aquilo que é verdadeiro? Né? Eu não vou mostrar para você, Carol, que é interessante a saúde mental, a qualidade de vida, né, família, lazer, quando eu não faço isso. Eu vou lá na minha teoria, que eu tenho aqui meus livros que dizem isso, mas eu não pratico. Tudo bem, eu vou tirar uma foto minha com a família lá na praia, eu vou postar meu trabalho, mas não é verdadeiro. E aí, muitas vezes, eu estou mostrando aquilo que eu não sou, não é minha essência. E principalmente relacionado a essa questão do excesso, de você dar conta, de você ler livros, de você assistir séries. Isso tem mexido tanto com a gente. Eu particularmente, tenho me preocupado, porque é isso que chega no meu consultório. É aquele que chega se sentindo incapaz. Né? Como se Quer ver uma coisa interessante? Uma coisa muito interessante que eu vejo muito no meu meio das influenciadoras, né? É aquela busca, aquela escravidão pelo corpo perfeito, pela estética,
E aí eu falo elas porque eu não tenho feito isso mais, porque não conecta mais com o meu propósito. De estar correndo para fazer a massagem, de fazer a drenagem, de fazer a harmonização facial, de fazer isso, de fazer aquilo. E aí quem está do outro lado fala assim, meu Deus, eu preciso fazer tudo isso para ser aceita nas redes sociais, né? Eu tenho as parceiras, eu tenho. Aí eu falo assim, ai, eu juro por Deus que eu tô muito cansada disso e o meu propósito mudou muito depois que eu percebi que eu olho para essas coisas, eu não desvalorizo, né? Tudo tem valor na vida, mas poxa, será que eu vou ter que ir para lá? Eu vou ter que fazer stories de que eu tô fazendo uma drenagem? Será que não é melhor eu fazer essa drenagem em off, no meu melhor momento, numa sexta-feira à tarde, no sábado, sem ter que postar na rede social, né? Porque quando eu faço isso, eu estimulo as minhas seguidoras a fazerem o mesmo. E nem sempre elas têm uma rotina que se adeque a isso, nem sempre elas têm a condição financeira de fazer o mesmo tratamento, que muitas vezes eu ganho, 99% das vezes eu estou ganhando para poder fazer, né? Então, o quanto isso frustra a minha audiência. Exato. Claro que eu fui no meu aniversário, fui lá e fiz um day spa para mim. Eu me dei de presente esse momento de pandemia, não dava para comemorar com minhas amigas e tal. Eu fiz o Day Spa, eu publiquei. Porque eu achei uma ideia incrível para quem está fazendo aniversário nesse ano diante da pandemia e está na minha cidade. Mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência na hora de criar um post, na hora de gerar um conteúdo, né? Para a gente não prejudicar a nossa audiência. Pelo contrário, para a gente mostrar para nossa audiência que nós somos assim, ó, de carne e osso. Que a gente existe tanto quanto eles. Porque o que acontece muito? As pessoas colocam a gente num patamar acima que não existe. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo junto. Seja você da Rede Globo, do SBT, da Record, da rede social, do YouTube, tá todo mundo aqui. E muitos artistas já têm essa consciência. Eu já falei em algumas lives e vou rapidinho falar aqui também o dia que eu conheci a Juliana Paz. E eu fui me trocar de roupa no camarim. E ela chegou no mesmo camarim para se arrumar também para o mesmo evento que a gente ia participar. E ela me tratou assim, de igual para igual. E em alguns momentos eu falei, meu Deus, parece minha amiga. E perguntou do meu pai o que ele achava da novela da minha mãe, por onde eu assistia, se eu assistia todo dia, como é que eu não assistia. E foi. E aquela proximidade fez com que eu olhasse para ela com outros olhos, né? A preocupação dela de não parecer acima, de tratar de igual para igual. Isso eu achei incrível. E assim, é difícil a gente encontrar pessoas assim. E aí a gente se frustra. É verdade. Né? E aí, né, Carol, entendendo que nem todo mundo vai ter esse cuidado, né, de mostrar, de trazer de uma forma mais humanizada, né, essa rede social, né? Eu acho que cabe a gente saber lidar com isso. Aquele que posta e aquele que é seguidor. Eu tenho feito um exercício em meu consultório com relação a redes sociais, porque é isso que chega, é o colega que viajou e eu não viajo, é aquela pessoa que tem o corpo que eu não tenho, é o colega que posta o sucesso no trabalho e eu não atingi, né? E eu tenho pedido a ele que, para quem está nos assistindo agora, eu convido depois, claro, porque estamos usando os aparelhos, fazer esse exercício. Vai na tua rede social, vai na tua página e observa a tua página como se fosse uma outra pessoa, como se fosse você observando a página do colega. Perfeito. Perceba que a tua página não mostra problemas, né? Você posta a viagem que fez, você posta o restaurante que andou, você posta o encontro de amigos que você teve. Então, quem vê tua rede social também não imagina que tu tem problemas. Então, a gente vai chegar a uma conclusão, e é bem impactante, apesar de ser tão simples, né? Porque, na verdade, quando a gente abre nossa rede, quando a gente vai lá para a página inicial, a gente começa a criticar. Essa foto não tá legal, vou arquivar. Esse conteúdo não ficou bom, essa foto não foi curtida. A gente critica. Porque a autocrítica é algo muito presente na gente. Você acha que aumentou na pandemia? Você acha que a gente está se criticando mais na pandemia? Está se olhando mais? Sim, Carol, porque a pandemia nos convidou a ter um olhar sobre a gente. A gente teve um encontro mais pessoal, a gente passou mais tempo em casa, então a gente se deparou com nós mesmos e com os nossos de casa. Então, problemas pessoais e problemas interpessoais, então intrapessoal e interpessoal.
Tanto que o número de divórcio aumentou, de crise no relacionamento aumentou. E o número, né, de crise pessoal, né, da própria autoaceitação, né, da própria autoestima também aumentou. Né? Apesar disso vir com mais coisas, porque a pandemia ativou a ansiedade, voltada a tantas outras demandas da própria pandemia, mas é claro, porque a gente estava naquele modo automático, trabalho, né, cuidar de família, aquela coisa bem automática e de repente volta para casa. Né? Aquele momento que eu estava trabalhando até 9 da noite, eu agora reduzi, pelo menos lá atrás, no início, e aí eu tinha um encontro comigo. E com quem eu me encontrava? Né? Que lá eu nem me ligava, eu tava ali para suprir a necessidade do outro, para alcançar um sucesso, eu não me conectava comigo, né? Então, isso veio a aumentar sim, e aí é quando eu digo a você, vai para uma rede social e começa a achar que o outro está superando muito bem a pandemia e eu não, porque eu estou péssima, eu estou gorda, eu não tenho lido os livros que eu queria ler, eu não tenho arrumado o guarda-roupa que eu queria arrumar, então isso é uma coisa que a gente já vem discutindo muito. Por isso, Olha, fazendo esse exercício, pode falar, não pode falar. por isso que a gente fazendo esse exercício, você vai ter um impacto. A tua rede também não tem esse problema. E aí, a que conclusões a gente chega? Lembre-se, você só conhece um lado daquela pessoa, um pedaço daquela pessoa. Eu não conheço Carol por inteiro. Eu não tenho esse direito de dizer que eu conheço se eu lhe conheço apenas por uma rede social. Eu conheço uma parte de você, mas essa é a parte que você quer me mostrar. Porque você acha que é a parte interessante para mim. É justamente esse exercício que eu faço no meu dia a dia. Tem um comentário bem interessante da Karen, depois a gente vai falar. Eu faço no meu dia a dia, eu falo assim, o que da minha vida eu posso postar que vai contribuir com a minha audiência? Porque tem aquele lado daquelas pessoas que elas expõem tudo a qualquer preço em troca de audiência. Pessoas que expõem casamento online, filho, cria Instagram pro filho. Eu não tenho... não estou dizendo que eu sou contra. Eu acho que tudo tem a medida certa. E tudo que fica demais, ou como eu brinco, fica too much, fica muito assim, enfiando goela abaixo dos outros. Que nem aquelas músicas chiclete que a gente põe na rádio, troca a rádio, tá na outra rádio, tá na outra rádio, tá na outra rádio. Gente, tem alguém por trás pagando essa música pra essa música pegar na nossa cabeça pra estourar. Não, a música não é boa, né? Então, essa coisa de enfiar a goela abaixo da audiência através de coisas que você começa a polemizar, né? Fugiu a palavra, mas aquela coisa de você quer audiência a qualquer custo. Então você usa o cachorro, o filho, marido, expõe tudo a qualquer preço para poder ganhar audiência. Né? E isso está muito aflorado nesse momento. Eu tenho percebido muito. Em contrapartida, deixa eu contextualizar com o comentário da Karen. A Karen, ela é uma jornalista aqui em Floripa, tem uma agência de comunicação e é super, assim, super consciente. As ações dela, ela fez uma ação do Boticário que ficou eternamente na minha cabeça, que ela fez um almoço para apresentar uma fragrância do Boticário, à base de lavanda, um almoço todo ambientado numa casa, com lavanda, com música ambiente da França, um menu maravilhoso, enfim, assim, é uma super, sabe, a pessoa que tá muito voltada para o propósito que a gente está falando aqui. E a Karen tá falando aqui que ela tem mergulhado no autoconhecimento nessa pandemia e descobriu que é insuportável. Olha, ela descobriu que é insuportável. Mas eu acho que essa é a pegada, é a gente se olhar no espelho e entender, poxa, será que tá tudo certo comigo? O que eu posso melhorar? Né? O que aflorou nessa pandemia? E o que eu posso botar na rede social que vai contribuir? Que eu posso ser herói das pessoas e não o vilão? E essa contribuição, Carol, ela não só parte de quem é profissional, ela parte de quem tem a rede. Né? Se tu tá lá apenas como uma pessoa que tem um estilo de vida legal ou que quer passar isso, tu passa. Para um número X de pessoas, não importa. Mas você tem um conteúdo e aquele conteúdo está passando de alguma forma. A gente só precisa ter um cuidado. Né? Eu tenho dito e tenho tido comigo cuidado. Cuidado. Porque isso tem mexido muito, isso tem deixado as pessoas muito mal. Isso tem nos deixado mal, porque do mesmo jeito que o que eu falo pode deixar alguém ativado, eu também tenho me ativado com algumas coisas. E eu tenho que trabalhar isso em mim.
Então tem que Até, tomar muito até cuidado. você, como psicóloga, né? A gente pensa assim, psicólogo não tem problema. Psicólogo já sabe tudo, não tem problema, né? Aí a gente vai para sua rede social e vê aquela rede social perfeitinha, a gente fala, nossa, ela tem que me ensinar a ser assim, Uhum. né? E qual é a sua opinião em relação àquelas pessoas que postam, aqueles, tem de tudo na rede social, né? A gente tem aquelas pessoas que choram e que contam história. É saudável isso para quem está postando e para quem está recebendo? Será que isso não sei. Carol, é assim, como eu falei no início, aquele que é ativado, ativa algumas crenças centrais nossas, né? Como eu falei, o desvalor, a comparação injusta. Quem faz isso também tem ali uma necessidade, tem uma crença central que precisa ser trabalhada, né? Tem pessoas que se expõem, né, que se engrandecem demais na rede. Aquilo é uma necessidade daquela pessoa, né? Muitas vezes é a necessidade de buscar um reforço, de se sentir pertencente, de se sentir valorizado, porque na verdade ele não se sente assim. Claro que eu não estou falando de ninguém, né? A gente está Sim, a gente muitas está vezes isso supondo aqui. acontece, né? Aquele que também traz o sofrimento e a vulnerabilidade, ele também tem um propósito, né? Muitas vezes é a necessidade de mostrar que eu estou abandonado, que eu não estou bem, para ver se eu tenho reforço, porque tem. De alguém vai ter. E às vezes em casa aquela pessoa não teve a validação, o acolhimento, né? Então, por isso que não é uma questão de certo e errado, porque, no geral, a rede social não foi feita para esse lado negativo, mas quem coloca está tendo um propósito, né? Tem um propósito ali de, poxa, eu vou fazer isso para ver o que eu recebo, porque eu preciso. Entre psicólogos, a gente discute muito como as redes sociais falam um pouco da gente, do ser humano, né? É aquele que tem, às vezes, um transtorno de personalidade, a gente vê na rede social, porque ele coloca aquilo. Aquela sou eu na minha rede, essa é você na sua rede. Não tem como, a não ser que eu entregue para uma empresa e essa empresa administra, aí já não sou eu. Mas se eu estiver lá fazendo o conteúdo, então eu coloco um pouco de mim, eu coloco um pouco das minhas necessidades ali. Eu falo sobre mim, mesmo que muitas vezes eu estou escondendo algo, mas isso também é explicado, porque é uma hipercompensação. Eu compenso aquilo que eu não quero que as pessoas vejam em mim. Sim, justamente. Essa necessidade de aprovação, né? Essa necessidade de ser aprovado por uma comunidade. Isso é muito colocado nesse meio público, né? Nessas redes sociais. Antigamente, para você se tornar uma pessoa pública, você tinha que estar na televisão, você tinha que ser uma pessoa, né? Um jornalista, ter uma formação. Hoje em dia, as pessoas elas se tornam públicas através das redes sociais, através do conteúdo. Sabendo se posicionar, sabendo trazer o conteúdo de forma interessante, porque para que contribua realmente com a comunidade. Quando você consegue contribuir, né, você se torna uma pessoa relevante nas redes sociais e consequentemente você recebe mais pessoas, a sua audiência aumenta. E a Karen está falando aqui, ó, positiva ou negativa, acho que o compromisso que temos em ter nas nossas publicações é o de não trair a nossa essência, justamente. Da gente não trair a essência, entendendo que quando as pessoas estão chegando na nossa rede social, que acontece muito isso, né, Fabrícia? Eu preciso de uma psicóloga, pergunto para amiga, ela me indica a sua rede, ela me indica você, a segunda pergunta que vem é qual é a rede social dela. Quando eu bato o olho na sua rede social, eu tomo uma ideia de um panorama geral de quem é você. Tem uma visão geral do seu conteúdo, de quem é você, sua missão, seus valores. E é muito engraçado que muitas pessoas que me conhecem lá do início da minha carreira, esses dias eu estava conversando com uma jornalista de São Paulo, e a gente fez uma chamada de telefone mesmo, para conversar e tal, nada de WhatsApp, né? E ela falou, Carol, tá muito nítida a tua transição, tá muito nítida a tua transformação nas redes sociais. Como você se posiciona de uma forma diferente. Eu falo, é mesmo? Tá mesmo? Porque eu sei disso. Mas será que eu realmente consigo passar isso para minha audiência? Né? E aí o que eu falo muito, que lá no Influencie com Sucesso também, é que as pessoas se preocupam muito com números. Eu tenho que ter muitos seguidores, porque se eu não tiver milhões de seguidores, eu não sou ninguém na rede social. Será que isso é saudável? Será que isso faz com que a gente realmente consiga não trair, como a Karen disse, não trair a nossa essência? Porque eu tenho 10 anos de rede social, tenho 200 e poucos mil seguidores aqui. Já tive 300, gente.
Perdi. Por que que eu perdi? Porque eu transitei, a minha fase de vida mudou. E os meus seguidores também se reciclam. As pessoas não se conectam com a gente a vida inteira, né? Elas se conectam com pessoas que estão na mesma fase, com os propósitos alinhados. Então, essa questão dos números, eu queria que você falasse também um pouquinho, porque a gente sabe que hoje se compra, se troca, se sorteia seguidores, números. Apesar de a curtida não aparecer mais, o número de seguidores está ali, né? É saudável essa competição por número de seguidores? Não tem sido, né, Carol? Porque o significado que se tem dado, né, a esses números é que quanto mais seguidores eu tenho, então melhor eu sou, melhor profissional eu sou, melhor psicólogo eu sou. E se eu for fazer essa relação, né, isso vai ficar bastante complexo, porque eu não sei até que ponto aqueles seguidores são realmente seguidores, ou são comprados, sorteados, e eu não tenho essa noção, eu não tenho como saber, né? Então, assim, os dois lados, né? Aquele que eu te procuro e vejo, nossa, Carol tem X seguidores, ela deve ser ótima por isso. Não só por isso, né? Apesar disso, pode ser aí Tem além disso, né? É. E para mim, que tenho essa rede, né? Nossa, mas eu não tenho X seguidores, então eu não sou boa. Que a gente chama isso de uma regra condicionada, né? Eu estou colocando a condição de ser boa a partir do número de seguidores que eu tenho. E mesmo que a gente possa ter pessoas que digam, não, isso realmente não faz sentido, mas para muita gente, principalmente essas mais vulneráveis, vai fazer sentido e mexe. Ou seja, eu posso me desmotivar porque eu simplesmente não alcancei o número de seguidores que eu, na minha cabeça, acho que deveria ter, né? E isso vai acabar mexendo não só no meu posicionamento na rede, Carol, mas no meu pessoal, no meu profissional. Porque eu vou passar a acreditar que eu não sou uma boa psicóloga. Porque a minha rede social não tem aquele número de seguidores. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter, porque isso está mexendo com nossa vida no geral. Sim, e aí aqui a Karen também está contextualizando, falando do Boticário, ó, falando que o Boticário, por exemplo, eles não olham mais o número de seguidores e curtidas, mas principalmente o perfil e propósito do influenciador, que é uma tendência muito forte. E eu concordo com ela quando a gente fala o seguinte: eu tenho que ter consciência que eu tenho o meu número de seguidores. Que dentro desse número, em torno de 7%, se a minha conta tiver mediana em relação ao conteúdo, são 7% das pessoas que vão receber a notificação de uma nova postagem. Quanto é isso? É muita gente. Ontem eu falei numa mentoria para um aluno, eu falei assim, ó, mentaliza 1.375 pessoas, uma atrás da outra numa fila. Ela parou, me olhou e falei, esse é o teu número de seguidores. Essas são as pessoas que estão conectadas a você. Elas podem não receber essa notificação do seu feed, porque é por área de interesse que o feed e o seguidor se conectam, mas ela vai receber outra. Então, a gente tem um compromisso, sim, enquanto a gente trouxer um conteúdo, e a gente pensar no outro. Né? Aquele documentário, O Dilema das Redes Sociais, ele fala muito disso. Quando a gente olha para o documentário, a gente já fala assim, ele vai malhar o pau na rede social e a gente não vai achar que é uma coisa saudável. Pelo contrário, eu me surpreendi da metade para o final quando ele fala como a gente pode tornar o mundo melhor através das redes sociais. Como eu posso contribuir com a minha audiência? É um caminho sem volta. A rede social ela chegou para ficar e daí para frente. A gente sabe que as fotos também são muito, muito questionadas, porque as fotos a gente tem lá o Facetune, o Lightroom, o próprio Photoshop de aplicativo no celular, e a gente pode se transformar, né, dentro da imagem. E o vídeo não. O vídeo lá nos aplicativos ainda tem um filtrinho ou outro, como tem um filtro que eu estou usando aqui hoje, que dá um aconchego para o nosso tema, mas não mudou o meu rosto, não me descaracterizou. E a gente está chegando numa era, justamente que a Karen disse, a era da tendência de ser alinhado o propósito da marca com o propósito do influenciador, e também a era do audiovisual. As pessoas estão se conectando muito no audiovisual. Porque não tem como passar um Photoshop aqui, gente, ao vivo com vocês. É gente da gente, não tem como eu editar no ao vivo o meu conteúdo. Eu tô falando o que eu sei, eu tô falando a minha opinião. E isso vai conectar muito mais as pessoas. Por isso que aplicativos que trabalham, né, que estão fora do Instagram, estão bombando com vídeos, com interação, com brincadeiras e tal, porque eles juntaram a fome com a vontade de comer. Olha que interessante, a gente está numa pandemia,
as pessoas precisam se divertir, né? Aquela coisa assim, a gente não pode só chorar, a gente tá numa pandemia, tá em casa, mas a gente tem que se divertir. O que que surgiu? Os challenges, as brincadeirinhas, as danças, aquela troca de roupa com música, para divertir a audiência. O Instagram já pegou e já criou o Reels para combater a outra, né? A outra rede social. Mas veja bem, são coisas que a gente tem que usufruir com consciência, porque a gente está atingindo outras pessoas. E quando a gente quer se autopromover e não promover o nosso conteúdo, a gente perde a medida da coisa. Não é isso? Aí, como eu falo, né? Eu falo, então deixa o convidado falar, gente. Desculpa. Imagina, já falei tanto, Carol. Mas é isso, Carol. A gente vem aqui hoje para alertar. Mas é um alerta que, algo que eu pensei durante a tua fala, estava aqui também pensando, que não é, porque muita gente tem a seguinte atitude: não vou mais ficar na rede social, ela não está me fazendo bem, isso é besteira, eu não vou nem postar, nem se olha, vou me afastar. Claro, cada um tem seus motivos. Mas o que a gente está querendo dizer aqui, que a atitude não é essa. É você saber dar significado àquilo, é você saber usar aquilo, né? Porque você não precisa e, na verdade, a gente não está nem conseguindo ficar sem ela. Porque se eu tenho um trabalho, esse trabalho, ele tem uma relação com a rede social, né? Muitas vezes eu fiz um curso durante essa pandemia que eu tinha que ter um Instagram, porque a aula era uma live fechada. Então, aquele que não tinha que ter, né? Sim, então, justamente. Assim, é uma ferramenta que ela é necessária. É para a gente ter, sim, porém, saber utilizar, né? Não só no sentido de aquele que vai se posicionar, como aquele que está na audiência, como aquele que está usando dessa rede, do conteúdo dessa rede. Então, filtrem. Não sejam esponja, sejam filtro. Porque vai ser mais interessante. Porque, olha, eu pensei numa frase que eu digo muito ao meu paciente. Nem tudo que a gente pensa é verdade. Isso lá na terapia. Mas eu vou ressignificar essa frase aqui nas redes sociais. Nem tudo que a gente vê é verdade. E nem tudo que a gente vê vai ser importante para mim. Pode ser importante para outras pessoas, pode não ser importante para mim. Então, é isso que faz a gente filtrar. É isso que faz o meu paciente filtrar no consultório os pensamentos dele. Que nem tudo que ele pensa é verdade. Então, nem tudo que está aqui é verdade, porque nós temos as fake news e tem que ter cuidado. Como nem tudo que está aqui me convém, é importante para mim. Então, eu vou filtrar. Às vezes, naquele conteúdo, nem tudo que está lá é importante para mim. Então, eu também filtro. Entendeu? Por isso então, é importante a gente seguir as pessoas. Por isso é importante a gente seguir pessoas, né? Olhar para essas pessoas que a gente segue e entender como essas pessoas elas vão contribuir na nossa vida. As hashtags que a gente segue também são ferramentas poderosíssimas de conteúdo, né? Como é que a gente pode usufruir das hashtags? Usando hashtags que são realmente favoráveis ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida, né? Ao nosso conhecimento. Exato, Carol. Então, né? é isso que a gente quer passar, né? Para que as pessoas também não tenham um posicionamento extremo. Ou eu me afogo demais nisso, ou eu me afasto. Sim, porque também, só para a gente fechar, né? Que eu sei que o horário está batendo aqui. Tem gente que gosta de se vitimizar também muito nas redes sociais para atrair a atenção do público. Uhum. Tem esse perfil. Tem aquele perfil das pessoas que expõem tudo a qualquer preço para também atrair. Né? E a gente tem que tem que ter muito esse discernimento. O que essa pessoa está fazendo na rede social? Tá agregando valor para mim ou está me prejudicando? Prejudicando a minha saúde emocional, né? Como psicólogo aqui, ó, Ediângelo. Ele tá dizendo que venha contribuir com a gente. E é isso, né? Eu acho que a contribuição é a palavra do momento. A gente tem que entender que a gente pode contribuir. A gente está sempre contribuindo. Quando a gente está postando algo, a gente está impactando alguém. Às vezes a gente quer postar alguma coisa, uma conquista nossa, porque a gente está feliz, que a gente quer comemorar uma conquista, um cargo novo no trabalho, um carro novo, a viagem, né? Algo que a gente quer compartilhar esse momento. Mas a gente também tem que saber compartilhar esse momento da melhor forma, para não impactar negativamente para as outras pessoas. Né? Exato. E aí, a gente também precisa aproveitar para entender o quão importante ela tem sido, quantos conteúdos legais a gente tem
tido acesso, que jamais a gente teria com tanta rapidez se não fosse a rede social. Enquanto profissional, enquanto psicólogos, a gente tem tido acesso a tantos profissionais bacanas que têm dividido conteúdos maravilhosos entre a gente, pessoas que a gente admira. Então, o psicólogo que também contribui com o não psicólogo, você, né, que é influenciadora, que também tem trazido a melhor forma de se posicionar na rede. Nós estamos tendo esse privilégio a partir da rede social. Então, por isso que ela não é só um vilão, e ela só vai se tornar um vilão se eu não souber administrá-la. Então, o vilão, ela não está ali. Porque mesmo que seja uma fake news, só cabe a mim investigar, saber se aquilo faz sentido, se é uma informação que tem validade, né, que tem evidências. Então, não é que seja o vilão. Ele passa a ser um vilão quando eu não sei usá-la. Como um remédio, né? O remédio na medida errada, ele também prejudica. Tudo na dose certa. Perfeito, Carol. Não é isso? Exatamente. Quero te agradecer muito pela participação nessa semana. A gente sabe que a sua agenda é bem corrida e é bem puxada, né, para você. Mas também é muito especial que você traga esse olhar com a psicologia. A gente está full time nas redes sociais. E é legal a gente parar e pensar e contextualizar esse tema mesmo, porque a gente também entra muito no automático. Estamos na pandemia, estamos vivendo a pandemia. E aí, gente? Né? Será que tá tudo bem? Será que é isso mesmo? Será que a rede social é o caminho? Pensa, faz um momento de introspecção. O que eu estou fazendo de bom para as pessoas nas redes sociais? Em que ponto eu sou herói? E quando eu estou como vilão nas redes sociais? Né? Para que a gente consiga trabalhar na rede social de uma forma mais leve, trazendo mais qualidade de vida para as outras pessoas e para a gente mesmo. Esse é o caminho. É isso mesmo, Carol. E aí agradeço demais o convite, né? Por você estar ampliando esse olhar sobre as redes sociais, mas para todas as áreas, porque cada um tem a contribuir, sim. Em algum momento, a gente achava que a rede social era para aquela que apenas divulgava um produto, né? Mas a gente sabe que todo mundo tem algo a contribuir, até aquele que não necessariamente é um profissional, mas está em casa, que tem um estilo de vida, que tem um conteúdo interessante para aquele grupo pouco ou grande, ele está contribuindo. Então, a gente faz um bem, sim. Né? O mal que, às vezes, a gente acaba fazendo, como eu disse, é porque, às vezes, a gente não sabe lidar, a gente não sabe usar aquela informação. Justamente. Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito a participação de todos vocês, a audiência. A gente vai compartilhar esse vídeo, vai rodar a semana inteira no meu feed. Eu vou passar para a Fabrícia também, para você baixar aí também, Fabrícia. E sejam todos bem-vindos. Na próxima quinta-feira a gente tem mais um convidado do Influencie com Sucesso. Quem ainda não conhece as redes sociais da Fabrícia, convido a clicar ali no nome da Fabrícia Costa, acessar a rede para que você consiga trabalhar também, receber esse conteúdo, né, tão positivo, um conteúdo tão leve, voltado para a psicologia. Convido vocês a irem lá para essa rede social. E na próxima semana vem outro mentorando lá do Influencie com Sucesso. São pessoas super especiais para mim, que tem temas muito importantes para contribuir, temas que são relevantes para que a gente realmente mude a nossa forma de agir, de pensar dentro das redes sociais. Então é isso, gente. Agradeço muito a audiência de todos vocês e a gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijo, Fabrícia. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.